Ivanov Parte 1, 5 de agosto 2022. Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz em encontrá-los nesta assembleia. Permitam-me, inicialmente, lhes apresentar todas as minhas bênçãos, todo o meu amor e, antes de mais nada, estabelecer-nos na comunhão do silêncio, por alguns minutos. Antes, Elisa, lembro você que eu tenho que traduzir. Ah, mas você deveria ter me dito, querida amiga, eu não sabia. Então, vou deixá-la traduzir o que eu disse, se você se lembrar. Eu simplesmente ofereci minhas bênçãos e disse que primeiro de tudo, passaremos um momento juntos, alguns minutos de silêncio, antes de deixá-los falar. Silêncio. Bem, eu diria, perfeito, estamos todos alinhados com o coração do coração. Portanto, vamos começar esta conversa se você não se importar com algumas perguntas, coisas para dizer, que nos permitirão iniciar nosso intercâmbio. Irmã, eu gostaria de perguntar, o que é o amor para você e se ele faz parte do absoluto, essa essência do amor? Mas de que tipo de amor você está falando? O amor humano não tem nada a ver com o amor divino. Amor no sentido absoluto do termo, o amor no sentido absoluto do termo não pode, de maneira alguma, ser comparado com o que um humano sente por outro ser humano, quer seja amor de casal, amor filial, amor sentimental, amor apaixonado, não pode de maneira alguma ser comparado com o amor absoluto. Mas eu especifico que no absoluto, não se pode viver o amor. Vive-se o grande silêncio, a beatitude, a perfeição e a verdade. Não há necessidade de manifestar qualquer amor ou luz. A luz pertence à manifestação. O amor, em suas diferentes composições, nada tem a ver com o amor sem objeto e sem pessoa. Você não pode ser e nós não podemos ser este amor absoluto não projetado, não visualizado e sem cultura e, ao mesmo tempo, estar no amor absoluto. O amor é sempre uma projeção entre um sujeito e um objeto. O amor pode ser uma conexão, uma ressonância, mas mesmo o amor que você chamou de ágape, ou seja, como eu costumava dizer quando eu estava encarnado, o amor do sol que dá a mesma luz e o mesmo calor para o santo e para o assassino, ainda há uma distância, há um objeto, um sujeito ou dois sujeitos ou dois objetos. No amor inexprimível, que beira ao grande silêncio, não há necessidade de manifestar amor. O amor é a própria substância da criação que depende do absoluto, do vazio se você preferir. Mas nenhuma forma pode senti-lo, porque quem o sente, não pode manter nenhuma forma, em nenhum mundo. A essência do amor, amor quintessência, é onipresente na manifestação, mas não pode ser, de maneira alguma, sentida ou expressa. Simplesmente se traduzirá em algo que se chama beatitude, e que o cabeça de caboche, Jean-Luc, chama de o grande silêncio, porque no nada, há sabedoria, claro, eu diria, a onisciência do amor, a onipresença do amor. Mas assim que este amor é falado, manifestado, ele é então qualificado. Mas o amor absoluto não pode ser qualificado de maneira alguma. Como eu disse, esta é a essência do sonho. A ressonância de ágape é a primeira emanação deste amor absoluto. Mas este amor absoluto não pode ser qualificado de maneira alguma. Somente o grande silêncio, o que está aqui, ao nível do coração, como eu expliquei e vivenciei durante o evento privado na semana anterior, lhe dá um gostinho, se me permite dizer, do amor não manifestado. O amor não manifestado só pode se traduzir em êxtase, quando não há nada para ver, quando não há nada para dizer, quando não há nada para sentir. É como o silêncio. Quem pode descrever o silêncio? O silêncio não é apenas a ausência de ruído ou a ausência de movimento. É algo que é a junção entre o tudo e o nada. Você não pode apreender, de uma forma ou de outra, este amor absoluto que você é.
A única tradução possível está no eterno momento presente e é chamado de aqui e agora. Esta é a grande diferença. Você pode experimentar, como eu disse, como um tipo de amor filial, um amor philia, ou seja, um amor filosófico, qualquer tipo de amor, até o amor chamado eros, ou erotismo. Todos os amores, sem exceção, são posse, ou seja, voltados para um objeto ou para um sujeito. Somente o amor absoluto, do qual nada pode ser dito, é, de certa forma, a restituição ao real. Não há possibilidade de representação, de imaginação, deste amor que não pode ser expresso. É muito mais do que êxtase ou êxtase que realmente confirma. A melhor palavra é silêncio ou grande silêncio. A expressão, eu diria, a mais realizada, mas incompleta, deste amor absoluto é amor de ágape. É um amor que não faz distinção. É o que foi chamado, anos atrás, em relação ao nono corpo, aqui no timo, a radiação do divino. Mas a radiação do divino não é o divino. Já é, assim que você entra em manifestação, quer seja em uma forma, quer seja em uma energia, quer seja em um mundo, há necessariamente um aparente desaparecimento deste amor absoluto. Desaparece porque está em toda parte, porque suporta tudo. E sendo o apoio de tudo, ele não pode ser manifestado ou sentido. Isto é o que eu posso responder a esta pergunta. Em outras palavras, posso completar que o fogo do coração, o fogo vibral, como o duplo tore do coração, é a emanação primária deste amor absoluto. O amor é a própria essência do sonho. A criação, o sonho da criação, surgiu através do amor e, se assim se pode dizer, ele desaparecerá através do amor. O amor consome todos os sonhos, esse amor que chamei de absoluto por falta de outro nome, quando é vivido, embora sabendo que não pode ser expresso, coloca um fim a todos os sonhos e põe um fim, como disse Bernard de Montreal, claro, à mentira planetária, e especialmente à mentira cósmica. Outra pergunta ou algo mais a dizer? Irmão. Olá. Eu entendi a resposta a esta irmã. Eu estou apaixonado por uma garota e ela está apaixonada por mim. Apaixonado por Elisa. Por uma garota. Irmão. E ela está apaixonada por mim. Eu ainda tenho que viver este amor. Evidentemente, não há oposição. E então? Elisa. Isso é tudo. Você está aqui para expressar e manifestar todas as paletas do sonho. E todos os amores, quaisquer que sejam, do amor filial, por exemplo, ao amor erótico, ao amor ideal, ao amor romântico, sabendo que todos esses são apenas facetas, aspectos particulares do amor absoluto. Mas não crie conceitos através desta palavra amor absoluto. Você encontra o amor ou o amor encontra você, a partir do momento em que você não reivindica mais o amor para viver. Não é uma falta e também não é uma plenitude. Eu posso lhe dizer que, na experiência da encarnação aqui na Terra, todos nós passamos por todas as facetas, por todas as camadas do amor, mas também da falta do amor. É uma oportunidade extraordinária para experimentar todas essas facetas. Mas enquanto você estiver em um mundo manifestado, mesmo no mais alto nível de criação, você não pode afirmar ser esse amor absoluto. Mesmo o que chamávamos na época, o amor das chamas gêmeas, é, em última análise, apenas uma faceta do amor absoluto, que surge da separação. As chamas gêmeas vêm da mesma mente, portanto, existe um tipo de incompletude, apesar da completude. O amor experimenta a si mesmo, neste mundo como em toda a criação. Mas o amor serve acima de tudo, o amor absoluto, é a própria substância da criação, a própria substância do sonho. E você apenas pode experimentar uma de suas facetas. E eu diria até que, mesmo que você experimente e viva todas as suas facetas, isto não lhe dá a oportunidade de viver o amor absoluto.
O amor absoluto não é a reunião de todas as facetas do amor. É diretamente o fim do sonho, o fim da expressão do amor, que revela precisamente o amor que você é, que é um amor que não é projetado, nem exteriorizado, nem mesmo interiorizado. O vazio está cheio de amor e o amor está cheio do vazio, mas não se detém nas palavras. É algo que se experimenta, que se vive, a partir do momento em que tudo o que compõe os mundos dos sonhos, que poderíamos chamar os mundos do desejo do amor, só pode existir precisamente porque existe este sentimento de falta dentro de qualquer forma de vida. A melhor abordagem para isto é o grande silêncio e o momento presente. A primeira representação dele é, anterior à forma, mesmo antes do sujeito e do objeto, a totalidade do espaço, ou seja, a inteligência do real, como dizia Bernard de Montreal, ou, como nós dizemos, a inteligência da luz que ocupa todos os espaços, todas as dimensões do sonho e a totalidade da criação e, portanto, a totalidade do sonho. Qualquer expressão ou manifestação deste amor absoluto é imputada a partir de si mesma. Uma faceta do amor, no final, é apenas um aspecto do amor, e viver todas as facetas dos diferentes amores, assim como sua falta, é parte do sonho, é parte da experiência, chame isso como você quiser. Isto é o que podemos dizer sobre o assunto. No amor absoluto, não há luz e nem sombra. Não há sequer um sentimento de unidade, é o grande vazio que está cheio. Estas são as poucas palavras que podemos colocar nisto. Outra coisa. Elisa, eu acho que há um testemunho, mas eu teria que ver. Eu não consigo ouvi-lo de jeito nenhum, querida amiga. Estou procurando porque pensei que tinha um testemunho. Ah! Mas eu não sei, eu tenho que ver. Porque já vi tantas coisas. Os depoimentos aqui porque sinto que estamos em um grupo pequeno. Não há transmissão. Ah, eu não sei, eu tenho um testemunho. É um testemunho que você recebeu, me desculpe. Mas é enorme. Pev. É muito longo, é quase um romance. Portanto, talvez este não seja o momento. Eu acho que sim. Especialmente se estivermos entre nós, em um pequeno grupo, como eu sinto. Você tem que traduzir para o espanhol. Não acho que seja o momento certo. É melhor ir direto ao assunto. Eu também acho que sim. Irmã, eu tenho uma pergunta. Na verdade, trata-se de portais orgânicos. Eu queria saber, em relação aos animais, porque eles dizem que os animais têm uma certa consciência mas tudo é consciente. E portais orgânicos, eu entendo, eles também têm uma consciência rudimentar, mas não têm alma. Eles não têm história. Mas necessariamente, tudo que é animado, é dotado de consciência e carrega consciência. Mas há consciências rudimentares, consciências de grupo, animais, por exemplo, e há certos animais que estão, como dizemos, no processo de individualização, os animais de estimação dos seres humanos, e não apenas. O portal orgânico tem uma consciência de si mesmo, mas esta consciência não está ligada a uma alma, a um espírito ou a um corpo eterno, como uma alma humana ou um verdadeiro ser humano. A alma do animal, e particularmente para os animais em processo de individualização, está ligada a uma mente grupal, assim como o ser humano é estar ligado por identidade e identificação a uma forma que é idêntica, qualquer que seja a cor da pele, qualquer que seja a raça, ao que é chamado de Adam Kadmon, ou seja, o verdadeiro humano. Para o humano, não é mais uma questão de uma alma-grupo, mas o que eu poderia chamar, um espírito-grupo, que é o que foi expresso pelo espírito do Sol alguns anos atrás. Estas são as diferenças. A consciência é necessária para a experimentação de qualquer forma, seja ela uma planta, um átomo ou um portal orgânico, não muda nada. É simplesmente ao que essa consciência está ligada, é isso que faz a diferença.
E você sabe que temos dito desde o início que existe uma consciência, que se fragmentou ao infinito. Mas na realidade existe apenas uma consciência que contém e abrange absolutamente todas as consciências, planetárias, humanas, angélicas, portais orgânicos, animais, ética e lisa. Mas então não faz sentido que os animais estejam se individuando se o jogo vai se reabsorver. De fato, não faz sentido, assim como você logo entenderá que viver na encarnação, aqui ou em outro lugar, também não faz sentido. Quando você vive o real, o estado natural, efetivamente nada faz mais sentido e nada tem sentido, é assim que as coisas são. Porque você gostaria de procurar um significado. O significado existe na história, naturalmente, no tempo, mas não existe mais no espaço, e ainda menos no real. Tudo isso é lógico, como você diz, cartesiano, está apenas ligado à forma, mas não ao que é verdade. Silêncio. Outra coisa. Irmão. Olá, Oma. Minha pergunta continua sobre a alma. Ainda estou ficando cada vez mais confuso sobre a ligação entre alma e espírito. Alma e o espírito. Pensei que a alma era uma parte do espírito. Absolutamente não. E agora eu entendo que não é, mas depois não entendo nada. A alma é um intermediário, um meio se você quiser, entre o corpo e o espírito. A alma tem uma memória. O espírito não tem memória. A alma é uma coloração da história, a alma é profundamente astral porque está ligada à memória, é naturalmente mortal, pertence tanto à personalidade encarnada, e também como o que nossos irmãos tibetanos chamam de gota vermelha, ou se preferir o átomo de germe, onde o que depende da pessoa e das leis do karma é registrado. A alma não tem verdade, a alma é mortal e, felizmente, é mortal. Mesmo o espírito é mortal, mas é claro que esses não estão nas mesmas escalas de ilusão de tempo. A alma como meio atua como uma barreira, uma tela entre o personagem e o real. A alma é, portanto, um disfarce astral. A alma não pode conhecer a perfeição porque, assim que o espírito é vivido, não há espaço para a alma. Ela é então dissolvida pela ação do espírito e do paraíso branco e, nesse momento, para um ser humano que vê a coloração da alma, que é visível, que não é aura, que é simplesmente uma parte do corpo etérico localizado na parte de trás da cabeça, que pode ser vista na visão etérica, você tem cores da alma, e não importa quais sejam essas diferentes cores, eu já expliquei isso há muito tempo. Esta cor dá uma coloração da ação possível para a personalidade, mas quando o Paracleto, o espírito do Sol, o próprio espírito, se desvanece na personalidade e na alma, a alma se desvanece e então, ela é reabsorvida na luz branca, não há mais memória, não há mais karma. A alma é, portanto, uma grande falsificação na encarnação que o liga à sua própria história como pessoa ou personagem, mas em nenhum caso ela é real. E para responder à sua pergunta, é claro que ela é totalmente separada da mente. Porque assim que o espírito se funde com a personalidade e com a alma é dissolvida. E todos aqueles que estão no real têm uma alma que se diz ser branca, o que significa que não há mais a alma. Não há mais coloração, não há mais desejo ou memória. Isto é o que ajuda a estabelecer você no real e na verdade. Disse que o homem encarnado é corpo, alma, espírito, mas o que você nunca é encarnado. A alma é uma restrição de memória, o espírito é uma restrição de um grupo ou raça, se preferir da humanidade. Ainda é uma história, mas não é mais uma história pessoal, é uma história de grupo que foi traduzida na época pelas origens estelares e as linhagens estelares. Mas hoje esse conhecimento não lhe serve para viver o real. Isso está mais claro. Irmão. Sim, obrigado. Então, podemos continuar. Irmão.
Para cada irmão e irmã, hoje e nos próximos tempos, qual é a melhor coisa a fazer? Eu não ouvi a sentença, quem? Em espanhol eu não entendo melhor. Risos, Elisa. Qual é a melhor coisa a fazer? Não faça nada. Permaneça quieto, não se preocupe com os conceitos. A melhor expressão que posso encontrar é: esteja presente para si mesmo no silêncio. É juntar-se à indiferença divina e, é claro, continuar a fazer o que a vida exige que você faça. Você não pode, por exemplo, parar de cuidar de seus filhos se eles são jovens, até que você não possa mais fazer isso. Mas não é você quem decide, é a inteligência da luz, e não será em nenhum momento, eu diria, um momento pessoal. Será necessariamente um momento coletivo. Como alguns profetas disseram, quando o sinal celestial é visível e como disse Abba, eu acredito, o evento no horizonte. Então os homens deixarão os campos de batalha, deixarão seu trabalho, deixarão suas obrigações, sejam elas quais forem, e voltarão para si mesmos, porque não terão escolha. Este momento será imposto pela imersão no real em algum lugar, e isso, claro, eu falo com você sobre algo que é anterior à estasis, antes do evento. O evento está logo atrás, é o momento em que, onde quer que você esteja hoje, você entenderá que, de fato, nada tem qualquer utilidade objetiva e concreta. Neste momento, que país você tem que defender, que vida você tem que preservar. A intensidade do real ocupará todo o espaço de sua reflexão e todo o espaço de seu questionamento. Mas eu repito, será um momento quase coletivo, e quase um momento conjunto de todas as consciências. Você entenderá real e concretamente que tudo é inútil, tanto lutar, assim como procurar qualquer coisa, e mesmo de comer ou de respirar. Este é um momento, um instante que se imporá, sem esforço e sem nenhuma dúvida, você não poderá duvidar. Você saberá que não há escolha. Você não fará mais perguntas a si mesmo. Acho que Abba na primeira semana do feriado expressou a fisiologia de tudo isso. Eu estou falando sobre isso de uma maneira mais geral. Este é um momento, se assim podemos dizer, em que o mito de sua individualidade, o mito de seu personagem, o mito da própria alma e do próprio espírito, encontra o real do tempo zero e este se instala espontaneamente, mesmo antes de vivenciá-lo coletivamente, o paraíso branco e sua beatitude. Você terá realmente e concretamente a impressão de que seu personagem, que as cenas de suas vidas estão se afastando de você, como quando você emerge de um sonho ou de um sono profundo. Não se trata aqui de algo agradável ou desagradável, mas de algo que se tornará cada vez mais óbvio a cada minuto, e será possível dizer, neste momento, que o combate cessará por falta de combatentes, pois não haverá mais combatentes. Você vai ver e experimentar que toda luta é em vão. Que toda esperança ou desespero é inútil, ele se imporá à sua limitada inteligência, como se imporá à alma se ela estiver aí, assim como ao espírito e ao corpo. Será um momento sublime, qualquer que seja o evento que virá, e você terá de fato a premonição, o pressentimento, e já experimentará alguns elementos dele, alguns fragmentos dele. Este momento, como eu venho dizendo há 2 semanas, pode ocorrer a qualquer momento, no máximo daqui até aproximadamente o final deste ano. Não coloque palavras na minha boca, não é o fim dos tempos, o que também pode ocorrer neste intervalo. Mas é um evento que você será capaz de identificar individual e coletivamente. Porque haverá um real e concreto desengajamento do sonho. Eu lhe disse e repito, vocês verão o que hoje lhes parece tangível como cada vez mais irreal. Sua pessoa, a memória de sua própria pessoa, o próprio significado de ser uma identidade, o próprio significado de ser uma pessoa, desaparecerá literalmente de seu campo de consciência e de seu campo de percepção. Você não poderá se opor a isto, você apenas poderá aceitá-lo e com grande alegria.
você se sentirá muito leve, e não mais afetado pelo personagem e pelo sonho, que lhe aparecerá como um sonho. Este momento de grande alegria precederá o evento em si e o terror do evento por muito poucos dias. O desconhecido será acolhido, o real será vivido apesar da presença deste corpo físico, quer a alma esteja dissolvida ou não, é uma experiência individual e coletiva. E qualquer que seja a sua posição hoje, isto será estritamente o mesmo evento para todos, mais ou menos sincronizado, pelo menos dentro de um intervalo de tempo muito reduzido, e a expressão do sonho, a expressão do mundo já terá mudado, porque você então perceberá concretamente que estava sonhando. Isto é parte do verdadeiro despertar, tanto individual, coletivo da Terra quanto ao coletivo de toda a criação. Ninguém pode imaginar este momento. Ninguém pode imaginá-lo e ainda assim você se lembrará naquele momento do que foi chamado o juramento, a promessa. Você não poderá fazer nada, mas lembre-se de que, de fato, você nunca nasceu e nunca morreu. O que representará então sua vida, seu personagem, sua família, seus filhos? Simplesmente nada. Simplesmente elementos de seu sonho, e absolutamente nada mais. Será uma libertação, no verdadeiro sentido da palavra, de todo senso de responsabilidade. Será também uma libertação de qualquer tipo de culpa. Isto é o que os irmãos e irmãs encarnados aqui na Terra já estão experimentando quando vivem o grande silêncio. Claro que, vivendo o grande silêncio, isso não impede que você seja iludido pelo passar do tempo, mas você se fortalecerá no grande silêncio. Você ficará maravilhado, atônito, com sua própria saída do sonho e estará absolutamente pronto para o evento em si, seja ele qual for. Tudo que eu estou lhes dizendo aqui está efetivamente e concretamente prestes a ser vivido. Mais uma vez, não procure uma data, e tudo o que posso dizer é que é agora. Isso deve ser suficiente para você agora. Mas você tem todas as oportunidades dentro de você para lembrar quem você é neste momento. E eu digo que será uma grande alegria, aonde quer que você vá ou fique hoje. Pode-se dizer que será sempre um grande momento de libertação. Como eu digo, você não estará mais limitado aos acontecimentos de sua vida, e começará a emergir na verdade. Assim você literalmente escapará da mentira planetária e da mentira cósmica, e também de sua própria mentira, ou seja, de ter acreditado ser uma pessoa, um corpo, uma alma, um espírito ou um corpo de luz. Você verá claramente e estará lúcido. Isto pode ser a qualquer momento. Elisa, como? Pode ser de um momento para o outro. Um pouco como os irmãos e irmãs do evento privado experimentaram ao vivo. Silêncio. Algo mais a dizer? Uma irmã faz uma pergunta em espanhol e Elisa traduz. Elisa, aqueles que estão muito identificados, aqueles que são muito o quê? Identificados com o personagem, eles sofrerão ou não? Não naquele momento, mas depois. No momento do evento em si, e não vai durar, é apenas algo a ser atravessado. E, para ter uma imagem muito geral, você está no ar, você tem a impressão de ser o elemento ar, e de repente você se sente se tornando pedra. É mais nessa ordem, mas só vai durar um momento. Como já foi dito há muitos anos, ninguém poderá se opor ao real, não importa onde o personagem esteja hoje, porque, lembrem-se do que eu disse, vocês perceberão que este personagem, esta vida, era apenas um sonho. Só depois, em outro tempo, em outro momento, virá o sofrimento, e não nem mesmo o sofrimento, mas o que se pode chamar de terror. Não é um termo adequado, não é o termo exato. É mais da ordem do estupor ou do espanto, da apreensão.
É realmente um choque, e é claro que os elementos do choque foram descritos há mais de 12 anos com seus diferentes estágios, e a finalidade deste choque é sempre a mesma: ninguém pode escapar da grande alegria de se encontrar, de lembrar quem você é, ninguém. Silêncio. Veja, você tem a ilustração de que, assim que estamos juntos em um pequeno grupo e não há retransmissão, é muito mais fácil estar presente. Vocês têm menos a possibilidade, quando são poucos, de escapar para algo diferente do que é. Esta é uma observação, e é real. É mais fácil para um pequeno grupo tocar e aproximar-se do tempo zero do que para um grupo grande. A partir do momento, como disse Cristo, quando vocês estiverem reunidos em seu nome, Ele estará entre vocês. E eu acrescentaria que, quando vocês estão reunidos para a verdade, para o real, a verdade e o real se apresentam. Se vocês estão presentes a vocês mesmos, neste momento, neste espaço, também sentem o que está acontecendo aqui em seu coração, que algo está ocorrendo, e se me permitem dizer, mesmo que estejam dormindo, você não pode estar em outro lugar. Há um tipo de concentração que se aproxima do que eu poderia chamar de presença, lucidez, coerência. Você sente isto, para aqueles que não estão dormindo? Irmã. Sim. Ou todos eles estão dormindo, irmãs, juntas? Sim, nós sentimos, nós o sentimos. E eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer que se você não tentar analisar ou mesmo compreender o que é sentido, o que é percebido, naturalmente se transformará em silêncio, mas também em algum momento em evidência. Este é um momento presente, esta é a eterna beatitude, este é o real, não é mais nada. Mesmo que as perguntas lhes toquem, elas não podem remover o que está aí, elas apenas podem reforçá-lo, porque o que está aí só pode crescer e ocupar todo o espaço e todo o tempo. Silêncio. Irmão, eu posso sentir a evidência de que o real está se apoderando de mim, mas quando ouço que terei que atravessar o medo, parece completamente impossível. Atravessar o que? Impossível. Elisa. O medo. As escolhas. Que escolhas? Elisa. O pavor. Medo? Irmão. Sim, o período de, como dizer, do terror. Irmão. Terror, é isso aí. Mas o terror, pense nisso como eu disse, como uma apreensão. Irmão. Sim. É como se, ouça com atenção. É como se o que você está sentindo agora, que está se desdobrando, que está aí, que você está sentindo, tudo de uma vez fosse apreendido e congelado. Este medo, como eu defino, é um momento de cristalização da presença e do instante. Isto é o que termina o sonho, mesmo antes do evento. O que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento. É realmente uma transubstanciação, uma transformação, uma mudança de substância. A borboleta não se lembra que era uma lagarta, mas a lagarta não sabe que vai ser uma borboleta. É um luto de uma forma, um luto de uma maneira de funcionar, porque a sensação de perda é real, mas a descoberta da borboleta põe um fim a isso muito rapidamente. Portanto, não tente imaginar isso. Eu tomei o exemplo da lagarta e da borboleta porque eu falei sobre isso há muito tempo, porque, em algum momento é exatamente isso. Mas vai além, e é neste sentido que é uma outra cristalização que se liberta. É o momento em que você se dá conta de que não há mais lagarta do que borboleta, e só existe você. É tão vasto. É tão poderoso que nenhuma palavra o pode descrever e é uma verdadeira emoção. Mas é para ser vivido, é claro, e certamente não temido. E mais uma vez, você está ciente disso. E quando chegar a hora, isso acontecerá ainda melhor. Silêncio.
Já respondi a sua pergunta. Irmão. Sim, muito obrigado. Silêncio. Esteja atento a esses momentos de silêncio entre minhas palavras e suas palavras, para estar ainda mais intensamente presente ao que está sendo vivenciado. Silêncio. Elisa. Então, em algum momento, nós escolhemos ser, de alguma maneira, ser informados ou, é claro, não apenas informada, mas presente. É claro. Eu lembro vocês que os mais temerosos dos humanos, aqueles que têm mais medo da morte, são os irmãos e irmãs que estiveram na religião, na espiritualidade. Aqueles que vivem suas vidas sem questionar estão certamente mais próximos do real do que a maioria dos irmãos e irmãs que questionaram o sentido da vida, o sentido da morte, e que, como disse o cabeça de caboche, Jean-Luc, o medo da morte, o medo do fim é a única razão de sua busca espiritual e de sua abordagem espiritual. Especialmente para aqueles de vocês que estão sentindo e vivendo as energias, eu não estou falando de sentir-se presente agora. Mas aqueles que tinham o hábito de sentir as energias em toda parte, no ambiente, no outro, os empáticos, aqueles que tinham o dom do carisma, aqueles que percebiam as entidades, estavam em algum lugar ao mesmo tempo os velhos mochileiros da encarnação, e ao mesmo tempo os mais temerosos. E não era preciso deixá-los assim, era preciso tranquilizá-los. É por isso que, no que foi escrito, nós nos dirigimos primeiramente àqueles seres que foram capazes de sentir as vibrações, as energias, porque através de suas percepções, e também através de seus medos inconscientes mais frequentemente, eles foram os mais capazes de alcançar a síntese da matriz crística, ou seja, o corpo da eternidade. É por isso que sempre dissemos: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Vocês eram realmente, como dissemos na época, âncoras e semeadores de luz, assim como hoje são as âncoras e semeadores do silêncio. Não porque você estava avançado, mas porque você está tão acostumado a encarnar que, em algum momento, você estava, e nós também éramos, os anciões, os mais temerosos, ao contrário de todas as aparências. Como Cristo disse: felizes os simples de espírito, aqueles que se comportam como crianças, e que não questionaram sobre o seu futuro ou de onde vieram. E paradoxalmente, você foi o mais capaz de se reconectar com o real, a verdade. Lembre-se de que para a luz, para sua inteligência, uma fraqueza se torna uma força. Foi o mesmo, eu lembro vocês, para os maus rapazes, que fizeram você sofrer tanto, por tanto tempo, e que hoje, através de sua vontade maquiavélica de confiná-los, de controlá-los, paradoxalmente os aproximaram da liberdade. Eu sempre disse que é melhor agradecer aos maus rapazes do que às mães geneticistas. Os primeiros emolduraram e possibilitaram o sonho, e os maus rapazes, sem querer, os tiram do sonho. Tudo isso, é claro, foi escrito. Silêncio. Veja, mesmo a minha presença e tudo o que eu posso dizer, e até mesmo sua presença e o que você diz, o que você pede, são apenas um enorme pretexto para viver o que está aí, no coração do coração. Silêncio. Algo mais? Uma irmã. Tenho uma espécie de testemunho em relação ao que é dito com o que acontece no coração. Sem poder dizer que estou vivendo o real, posso dizer o que há no coração, sinto um espaço de vazio que está crescendo. Tenho a impressão de que muitas vezes ele se abre na parte de trás. Agradeço-lhe por seu testemunho, mas antes de tudo, você pode dizer que se reconhece através do que existe. Irmã. Sim, obrigada. Você pode dizer que isso não deixa dúvidas. Irmã. Sim.
Você só tem que deixar o que está aí. Isso não o impede de falar, de conversar. Está sempre aí. Irmã. Sim, e o que eu queria dizer é que, por causa disso, sinto que minha vida, apesar de todos os outros, se torna fácil. Era improvável que eu estivesse aqui hoje, dado ao contexto de onde eu sou, e o contexto do governo, e tudo tem sido tranquilo. Encontrei até mesmo, apenas pessoas sorridentes nos aeroportos. Os funcionários da alfândega vieram espontaneamente em meu auxílio quando viram que, por exemplo, eu estava com fome ou com sede. Eles me permitiram fazer muitas coisas e eu acho isso ótimo, e tenho certeza de que é disso que se trata. Como você pôde ver, a inteligência da luz é bem feita. Na semana anterior, embora eu tenha mencionado isso no final da semana, houve um evento privado. Hoje, esta semana, que é pública, como por acaso, não pode ser transmitida ao vivo e, portanto, os irmãos e irmãs que vão ouvir o que estamos trocando e vivendo, estarão ainda mais disponíveis para vivê-la do que se estivessem ao vivo conosco. A inteligência da luz é sempre mais forte do que os desejos de um ou de outro. O cabeça de Kaboshi, Jean-Luc, queria que este evento fosse transmitido ao vivo. A técnica, a censura eram opostas a isso. Tudo está escrito. Isto nunca aconteceu antes, tanto o evento privado quanto o fato de que esta reunião não poderia ser transmitida ao vivo. No real, no estado natural, tudo é sentido e significado, mesmo que não haja lógica, mesmo que não haja razão. Mas você só vê isso depois de ter experimentado, e não antes, é claro. Essa é a magia da luz. Essa é a magia do amor. É não obedecer a nenhuma lógica humana ou tecnológica, e encontrar um significado absoluto na ausência de direção, nos aborrecimentos, nas provações, em qualquer coisa. Esta é a inteligência da luz, você a está experimentando ao vivo, aqui. Agradeço-lhe pelo seu testemunho e suas palavras, mas você já terminou? Talvez eu tenha interrompido, certo? Irmã. Não, eu já terminei. Obrigado. Obrigado. Na verdade, você vê, como o cabeça de Kaboshi, Jean-Luc, e eu continuamos repetindo, quanto mais você está disponível para ele, mais ele está presente, sem esperar por nada, mesmo através de seus próprios pensamentos, suas próprias perguntas, a verdade emerge. Tudo é apenas um pretexto. E o nosso querido Nisargadatta disse isso alto e claro quando ele estava vivo. As perguntas, as respostas, os testemunhos, são apenas um pretexto para descobrir o real, e estamos fazendo isso neste mesmo dia. Hoje, tudo é apenas um pretexto para conhecê-lo e encontrá-lo, sejam quais forem as aparências, seja qual for a sua incompreensão ou o seu entendimento. Vocês estão cada vez mais presentes a vocês mesmos neste momento. Vocês percebem isso? Irmã. Olá, Oma. Que eu possa relatar algo que me aconteceu na minha vida diária. Não é fácil dizer isto. Vivo em uma grande cidade onde estou sempre a pé. Portanto, vejo muitas coisas, muito mais do que em outros anos. Eu diria que, nos últimos anos, me vi confrontado com meu personagem sujo que não era perceptível quando eu estava na vida espiritual cheia de gentileza, e acabou que, bem, muitas coisas acontecem quando eu estou a pé. Porque, na cidade agora, os seres que estão montados sobre rodas, eu diria se é a scooter, bicicletas muitas vezes, carros um pouco menos, aconteceu que há um tempo, um ser, um homem, chegou com sua scooter muito violentamente, ele estava acompanhado de seu companheiro, imagino, espere, deixe-me traduzir, porque Lisa vai perder o fio. E diante dessa violência que eu vejo em muita incivilidade, eu aprendi, não é que eu tenha aprendido, digamos que eu uso muitos nomes de pássaros, isso acontece comigo.
Então, aquele ser veio à minha frente, quase, enquanto eu caminhava, e é difícil para mim mencioná-lo. Eu não vou dizer o nome, eu disse você é Art. E naturalmente, ele voltou para mim, me bloqueou e disse: você não insulta as pessoas. De qualquer forma, no momento, entendi a lição, é claro, mas ele me bloqueou, pegou meu braço, estava assim na minha frente, de frente para mim e digamos que eu não deixei o medo me tomar conta. Mas havia um pouco de medo porque ainda estava cara a cara. Naquele momento ele continuou falando comigo e eu, num certo momento, não posso dizer se foi a consciência, eu disse para mim mesmo: pare, você não está dizendo mais nada, mas eu não percebi assim, ou seja, eu me coloquei no silêncio. Eu me sentia dentro de mim no momento como uma coluna que passava por mim. O que aconteceu? No momento, uma senhora veio à minha direita, maravilhoso. Eu poderia ter pensado que era a vibração de um anjo, que me disse: senhora, pegue minha mão. Dê-me sua mão. Senti na energia deste homem que ele estava surpreso que esta mulher estivesse envolvida em nossa história. E assim parou assim. E nós dois saímos, de mãos dadas, em direção ao bonde, para entrar no bonde. Fim da história. A irmã fica muito emocionada quando ela conta esta última parte. Outra irmã: isso não acontece todos os dias. Esta história é fantástica. Porque assim, se você tivesse permanecido no personagem espiritual na defensiva, de controle, você estaria tentando interpretar esse evento, mas aqui você está o suficiente na espontaneidade do personagem para chamar este homem em suas couter de nome de pássaro. Ou seja, na ocasião desse evento, você foi na espontaneidade, não pensou nas possíveis consequências ou em um possível posicionamento espiritual. Em resumo, você foi autêntico em sua espontaneidade. O outro, como você diz, voltou, e um anjo interveio. Mas isto é exatamente a inteligência da luz. Quanto mais espontâneo você é, mesmo que exista um tipo aparente de violência, mais próximo você está do momento presente e mais desprovido de interpretação e julgamento, e mais imerso está no momento presente e na história do momento presente. E eu lhe agradeço porque é uma experiência extraordinária que prova que quando você deixa de lado todas as suas pretensões espirituais, de querer controlar, querer administrar, querer antecipar, então os eventos deste tipo ou de outro tipo ocorrem, mas que lhe trazem a lucidez em algum ponto, como você diz, a maravilha do real. Eu diria mesmo que foi sua autenticidade naquele momento, sua espontaneidade, não importa se estava ligada a um medo ou uma surpresa, mas você não projetou um ser espiritual, um sábio ou qualquer outra projeção à sua frente, e em algum ponto você fez uma imersão total e direta no real. Porque, obviamente, você só poderia aceitar o que tinha acabado de acontecer mesmo que reagisse, e sua reação espontânea desencadeou um processo que não teria sido possível experimentar em uma postura espiritual. O desapego não significa nada. A autenticidade estaria totalmente presente no que estava ocorrendo, sem preconceitos e sem se proteger de nada. Em resumo, durante esta experiência, o real irrompeu. É exatamente assim que acontece. Quando você está em uma situação em que não está pensando, quando todas as suas técnicas, quaisquer que sejam, dão lugar a uma reação bruta e imediata, mesmo de medo, nesse caso, bem, então a inteligência da vida se mostra a você através de um terceiro personagem, como você disse, um anjo, que irrompe no que está se desdobrando e que, pela sua presença e intervenção, mudou até mesmo a natureza e a compreensão do evento.
Se você estiver atento, se estiver nesta forma de espontaneidade, sem pensar, então você terá surpresas muito bonitas porque você se aproxima nestes momentos do que é, sem querer transformá-lo ou interpretá-lo, sem querer controlá-lo. E isto é muito importante. Você entendeu a intensidade do que aconteceu. Mas isto acontece com todos nós. Lembre-se, desde o momento em que estamos em autenticidade, e a autenticidade só pode ser acompanhada pela espontaneidade, não pela reflexão. Muito obrigado. Você tem algo mais a acrescentar a isso? Irmã, quero dizer que, ao mesmo tempo, todos tiveram uma lição, se você pode chamá-la de lição. Este ser, não é meu, mas me parece que ele teve uma lição. E claro, do meu lado, no momento, tive imediatamente uma lição dizendo a mim mesma: pare de se mostrar assim, qualquer que seja a situação, ou seja, não sei como dizer isso, minha espontaneidade é um pouco oleole. E então é verdade que me lembrei depois, e disse para mim mesma: ah, mas isso é maravilhoso. Como essa pessoa sentiu uma energia, como eu digo, de um anjo, como essa pessoa chegou ali, nesse momento. E ao mesmo tempo, no que me dizia respeito, na situação, e isto também, para mim, acho que vou me lembrar, é que eu disse para mim mesmo: pare de falar. Ele continua, mas você fica em silêncio, e foi aí que a pessoa chegou. Portanto, para mim, não me lembro todos os dias, mas está escrito que o real pode ser experimentado em uma situação que pode ser interpretada. Bem, sim, isso é ruim, e finalmente, foi transformado de volta em algo maravilhoso. Mas aprendi uma lição, ou seja, agora fico um pouco mais calma quando algo acontece, porque saio quase todos os dias, e a cada dia acontece algo. Não dessa maneira. É isso aí. E, volto à vida espiritual que tinha, bem esta paixão que eu tinha pela espiritualidade, e agora o fato de que, há algum tempo, estou vivendo nesta cidade, no sul da França, em Paris. Eu não era nada assim. Antes, eu não era nada assim, pelo contrário. Nunca tive a oportunidade. Eu costumava mostrar que tudo corria bem, e ali poderia ser muito violenta, porque há muita incivilidade. Não é só isso, é claro. Estou adotando agora, eu tento estar alinhada. Dependendo dos encontros que tenho, digo para mim mesma: bem, essa é a história dele, não é a minha. Sou grato. É parte do que eu disse, a espontaneidade leva à autenticidade. Não importa se é um trauma, um choque, um medo. É uma desculpa para experimentá-la. A vida sempre encontra os pretextos certos para viver o que deve ser vivido. Eu tomei o exemplo dessa gravação que não pode ser transmitida ao vivo, mas que será transmitida, ao contrário do que acontece em privado, e que mostrará que o que está acontecendo pode ocorrer, a partir do momento em que você é espontâneo, a partir do momento em que você está presente para si mesmo, sem maquiagem, para escapar do que é. Como você disse, com seu próprio personagem e seus próprios componentes. Irmã, foi o que eu descobri. Nesta ocasião, absolutamente. Sim. Mas depois de algum tempo. Muito bom. Risos de nossa irmã. Viver no momento presente significa não usar uma máscara. Sim, é isso mesmo. Sem mais máscara espiritual, sem mais máscara de ser zen. Não, nós somos o que somos. O ser humano tem que aceitar a si mesmo como ele é na totalidade. Irmã, mas na verdade, estando zen, quando a decisão foi tomada em mim de não estar mais, de não responder mais ao que foi dito sobre essa pessoa, na verdade, foi um pouco de ficar zen. Sim, e acima de tudo você não se escondeu atrás de uma necessidade de explicar ou entender. Você foi espontânea.
E se você for espontâneo, a vida recompensa você imediatamente, a partir do momento em que você não tenta mais usar uma máscara, especialmente uma máscara espiritual, a partir do momento em que você não disfarça ou transforma o que é, o personagem é o que é. E estas circunstâncias de autenticidade mostram instantaneamente que quando você não usa mais uma máscara, seja ela qual for, então você está disponível para o real. Vocês estão disponíveis para vocês mesmos. E, além de sua presença, é um presente que você se permite viver. Você entende isso? É importante. O tempo passa muito rápido na presença e na lucidez do instante. O tempo quase não existe mais. Irmão. Mas, como o personagem só é feito de máscaras que ele acumulou uma após a outra, na cultura, na religião, em tudo, remove uma, mas todas as outras permanecem. Temos que removê-las uma após a outra? Ainda não terminamos. Você não pode removê-la sozinho porque, como você diz, isso levaria muito tempo, muita luta, muito confronto. Mas a vantagem é que, assim que você estiver presente para si mesmo, como nossa irmã descreveu, as máscaras não são mais necessárias. E você vê isso. É claro que as máscaras estão. Além disso, quando dizemos que o ego significa, creio que em grego, o uso de uma máscara. Mas as máscaras não precisam ser todas vistas, todas dissecadas, analisadas. Porque desde o momento em que você está presente nesta espontaneidade, então, a lucidez e a integração da experiência lhe mostram a magia da inteligência da luz. Mais uma vez, não se trata de remover as máscaras, mas simplesmente de atravessar as máscaras. Não é realmente a mesma coisa. Remover as máscaras é trabalho, é um esforço. Atravessar as máscaras é aceitar as máscaras, e a aceitação dessa mesma máscara cria a travessia e cria um momento presente. Irmão, vejo que ainda estou muito marcado pelas máscaras. Todos nós somos. As máscaras que fomos obrigados a usar, elas são as máscaras sociais, elas são as piores. Porque quando entrei em algumas lojas onde eu não queria usar máscara, mas fui obrigado a isso. Quando volto hoje, um mês após o fim da obrigação, ainda sinto esta obrigação cair sobre mim como uma criança que é punida por não colocar sua máscara. Mas sim. As máscaras que você foi obrigado a usar são as máscaras dos fantoches. Eles mascararam suas emoções, mascararam seu personagem para supostamente protegê-los. Mas um vírus é 1000 vezes menor do que a malha de sua máscara. Foi uma encenação, uma farsa. Ao colocar uma máscara em você, era para evitar que você se expusesse, para testar sua submissão, e muitas pessoas acordaram para isso, e muitas compreenderam a farsa. Mas a encenação apenas por um tempo, o tempo do medo, o tempo da manipulação. Mas isso o aproxima do real. Usar uma máscara física realmente mostra que todos nós usamos máscaras na encarnação. É o outro nome para o ego, a máscara. E lhe agradeço também por sua intervenção. O que é um vírus? Tive a oportunidade de dizer isto. Não é nada além de uma partícula astral, uma partícula de medo. Foi uma pandemia de medo que tentou substituir o que Abba havia dito, uma pandemia de ágape. Sem saber, Abba disse, em junho de 2019, que Quebec havia iniciado uma pandemia de ágape. E, 9 meses depois, nasceu o sagrado simulacro, ou seja, a pandemia do circo do corona. As pessoas morreram de medo mesmo antes de morrerem de qualquer partícula astral. Foi uma grande experiência. Haverá mais, muito mais dolorosas nos próximos meses. Mas a cada vez, a resiliência estará presente. E através do simulacro, você descobrirá, se ainda não o fez, o sagrado que você é. Esses são os dois lados da mesma moeda.
De um lado o simulacro, o falso, e do outro, o sagrado, o verdadeiro. Tudo é assim e é por isso que sempre lhes dissemos que os maus rapazes, os fantoches, só poderiam agir dentro e para a luz, e que suas ações iluminariam sua própria perversão, sua própria ilusão. Isto é exatamente o que você vem experimentando há 2 anos. Irmão, mas porque hoje, ainda fico muito emocionado quando vejo uma família com crianças usando uma máscara nas férias. Porque é algo ultrajante. E eu posso entender que você está indignado porque é ultrajante. Elisa, você não tem outra palavra para ultrajante? Porque aqueles que usam uma máscara em seu carro, com sua família, nas férias, como você diz, são a ilustração do medo. Eles não são inteligentes. Eles são muito estúpidos. E a estupidez deixa você com raiva. E eu posso ver o porquê você pode querer fazer caretas ou arrancar suas máscaras bobas. Essa é uma reação saudável. Cristo diria que é uma raiva saudável. Mas não se preocupe, eles vão acordar. Logo eles entenderão que, ao contrário das leis, acho que, em muitos países ocidentais, existem leis contra tapar o rosto. Mas, além disso, usar uma máscara com este calor sufoca literalmente seu personagem, concretamente. Eu não sei como se diz em termos médicos, mas há uma falta de oxigênio no sangue, real e concretamente. Bem, talvez eles desmaiem, se sintam doentes, e isso os desperte. Disse na história que os antigos franceses, os gauleses, tinham medo de que o céu caísse sobre suas cabeças. Assim, eles usavam capacetes que não tinham qualquer utilidade. É tudo uma charada, e a própria sociedade, os maus rapazes, em seu desejo de controlar você, mostram a você sua própria charada. Eles impediram que você saísse de sua casa. Você tinha que assinar um papel para poder sair, acho eu. É absolutamente ridículo. Muitos deles o fizeram. E você entendeu que a vida em sociedade nada mais é do que submissão e compromisso. Muitos de vocês não são mais enganados por isso e ainda alguns de vocês são enganados por isso, até entenderem que não precisam estar sujeitos a nenhuma autoridade e que precisam redescobrir a autonomia, quer queiram ou não. A encenação mostra e demonstra isso. É assim que você descobre que algo está errado, o que chamamos de insetos na matriz. Isso força você a se dissociar desta matriz e desta sociedade, e a descobrir sua autonomia e sua liberdade. Autonomia e liberdade não podem ser acomodadas em nenhuma sociedade, moderna ou antiga. A sociedade é o lugar do sonho comum e o lugar do confinamento consentido livremente. E muitos de vocês estão cientes disso. Além disso, como dizemos em francês, não sei se você poderá traduzir. La mayonnaise ne prend plus, ou seja, quando a maionese desanda. Demasiado medo acaba com o medo. Demasiado fingimento mostra o fingimento. Não há nada de sério nisso, é apenas o culto das aparências, o culto da comunicação, e essas pessoas pensam que a comunicação pode substituir o real. Eles pensam que através da comunicação podem levá-lo para onde quiserem. E o resultado é exatamente o oposto do que eles pensavam. Sim, tudo foi escrito. Eles não podem escapar. Ninguém pode escapar. E o simulacro leva ao sagrado. Essa é a grande lição de tudo o que aconteceu nestes 2 anos, onde a pandemia de Ágape realmente se desenvolveu, ao mesmo tempo em que apareceu exatamente o seu oposto, ou seja, a chamada pandemia viral, a pandemia do medo. Este é apenas um espetáculo do palco. De um lado do palco, é uma comédia muito cômica e, do outro, é um melodrama interminável. Mas agora você tem a oportunidade de ver ambos os lados do palco. É assim que você se aproxima de sua autonomia.
Isso significa que está na hora de me bater, ou talvez seja a hora disso. Eu estava apenas brincando, mas acho que vai ser hora, como você diz, de uma pausa e de um lanche. Não é? Elisa, é isso aí. Então, vamos parar agora e retomar dentro de pouco tempo. Está bem assim? Irmãs, obrigada. Áudio original. apoteose.live/blog/2022-08-05 ou M. Ivanov parte 1-5, Out 2022 transcrição do áudio. Equipe Agape Tradução. Francisca dos Reis. Últimas leituras Filhos da Luz.blogspot.com/2022-08 Ivanov parte 1, feriado 5, 10, de .html.